que contém todos os tempos, todos os planos de evolução, todas as éticas relativas, universal porque colocada no quadro geral do todo, desde as primeiras origens até atingir as últimas finalidades e a conclusão da obra de Deus. Ética máxima porque na sua substância coincide com a lei de Deus, e ao mesmo tempo mínima porque rege o universo até os seus mínimos pormenores. Porque está escrita na lei de Deus, que está acima de todas as divisões do relativo, essa ética é verdadeira para todos, acima de todos os partidos e religiões, independente da orientação e posição étnica, política, filosófica ou religiosa do sujeito. Ética verdadeira porque imparcial e positiva, não mais empírica concebida em função do homem, moral biológica, concebida centímetros função das leis da vida, da evolução e do funcionamento orgânico do universo. Ética qual não se pode fugir, só pelo fato de ser descrente, cético ou ateu materialista. Não adianta negar, rebelar-se, pensar e agir com outra psicologia. A lei continua funcionando igual para todos. Ela vence os vencedores do mundo, porque é mais poderosa e inteligente do que a força e a astúcia deles. Ela sabe se fazer compreender por todos, também pelo tipo evoluído e ignorante, porque fala a linguagem da dor, linguagem que todo homem compreende, qualquer que seja a sua raça, nível social, crença ou forma mental. A cada erro segue automaticamente a dor corretora, pela qual cada um tem de se corrigir à sua custa. Trata-se de uma lei que está dentro da substância das coisas, sempre funcionando, que ninguém pode agredir e destruir, inatacável porque invisível, indestrutível porque inatingível. Ela constitui a essência do ser e este não a pode aniquilar, sem com isso ter de se aniquilar a si mesmo. Trata-se de uma ética racional, que não se baseia no princípio de autoridade, mas na lógica e na demonstração das razões pelas quais é nossa vantagem obedecer. Sem mistérios são oferecidas as provas do motivo por que se afirma, porque temos de operar de uma forma e não de outra, se explicam e justificam as consequências necessárias e inevitáveis de cada ato nosso. Assim ela é também uma ética utilitária, porque impõe virtudes que levam ao bem e à felicidade de quem as pratica, deste modo não oprimindo, mas reconhecendo o direito à vida e à expansão. Ela é uma ética objetiva, impessoal, que está acima dos instintos e forma mental da qual depende a ética comum, ética da própria vida e não só em função do homem e do momento histórico, não ética subjetiva, pessoal, relativa ao tempo e a quem a definiu para o seu uso, seguindo seus gostos, os não controlados e irracionais impulsos do subconsciente, seja do legislador, seja da massas, que para se estabelecem verdades pelo direito da maioria. Chegamos assim, como já foi anunciado em A Grande Síntese, capítulo 75 e Luxvi, a uma ética cientificamente concebida em forma exata, não só racionalmente demonstrada e positivamente acertada e controlada, baseada na lógica dos fatos, mas geometricamente representável e matematicamente calculável, porque suscetível de expressão gráfica dos fenômenos da ética em forma de linhas e de campos de forças. Isto nos permite, como já mencionamos, no fim da introdução, medir o valor quantitativo e qualitativo dos diferentes impulsos do ser, e das correspondentes reações da lei, como também a extensão das superfícies dos campos de forças cobertos. O volume do dinamismo conquistado pela positividade ou negatividade na luta entre S e S no caminho evolutivo ou involutivo. A ética, assim, pode ser estudada como um momento vivo do grande fenômeno do dualismo universal, como um dinamismo de contínuos choques, isto é, ações e reações entre os dois termos opostos mais e menos, do todo, isto é, a lei e o ser rebelde, o S e o AS ética sólida, como um teorema de geometria. A novidade está no fato de se mostrar a possibilidade de se aplicar os métodos científicos exatos à ética de estudar e definir os movimentos dos seus impulsos,
com a aplicação dos processos da matemática no cálculo dos seus valores. Esta é a ética que aqui oferecemos. A moral da qual o homem moderno precisa, proporcionada ao seu atual merecimento, ética séria, a única que os inteligentes, pela sua forma mental crítica e positiva, podem aceitar, moral prática, razoável, honesta, utilitária, que calcula com justiça e por isso convence, que dá o que promete e de tudo explica o porquê, a razão pela qual nos convém obedecer, e o bem que temos o direito de receber em troca do sacrifício que ela nos pede. Ética evidente, onde tudo está claro, porque cada um pode calcular o efeito dos seus pensamentos e atos. Ética justa, que nos devolve o que lhe apresentamos, conforme o que merecemos, premiando os justos e golpeando os injustos com a dor e a desilusão. Elas se explicam como consequência lógica e automática do caminho errado, para a negatividade, que o ser toma quando desobedece à lei. Tudo isto é implícito e fatal, pela própria estrutura de todo o fenômeno do universo. O que oferecemos neste livro é somente um esquema dessa nova ética, apresentada nos seus elementos básicos, quanto basta para uma orientação geral que permita depois o assunto ser desenvolvido e os princípios gerais serem aprofundados nos seus pormenores, submetidos a cálculo matemático e a medição exata dos valores e das suas transformações. 6. O R e a sua correção. Entraremos nestes capítulos cada vez mais no terreno específico da ética, para estabelecer as suas bases positivas. Tivemos de nos afastar do assunto central da figura, demorando em problemas colaterais e exemplos demonstrativos, porque este era trabalho útil para esclarecer e compreender melhor o tema fundamental. Uma vez estabelecido o jogo da ação do ser contra a lei, e da reação da lei contra o ser, isto é, do erro e da dor, o problema da ética aparece por si mesmo, como norma de conduta indispensável para evitar esse choque, filho da revolta, conduzindo tudo para a ordem da lei. Esta é a gênese, o ponto de partida e a finalidade da ética. Antes de penetrarmos ainda mais no estudo da técnica do fenômeno do erro e a sua correção pela dor, será útil resumir brevemente o assunto, esclarecendo melhor o significado destes conceitos e definindo o valor destes dois impulsos opostos que entram em choque. O problema, assim observado de novos pontos de vista, nos poderá aparecer sob novos aspectos. Voltamos às vezes ao mesmo assunto, embora isto possa parecer repetição, quer porque não podemos evitar que em última análise o assunto seja sempre substancialmente um só, o do nosso universo, seja porque nunca há verdadeira repetição pelo fato de que não se pode deixar de dizer a mesma coisa de modo diferente, que a explica melhor, nem se pode deixar de acrescentar alguma observação que ilumine o assunto com uma nova luz, que nos esclarece sempre mais em todos os seus aspectos. Um dos efeitos da revolta foi a queda do estado orgânico do S no estado de separatismo do AS. A unidade se pulverizou em muitas unidades menores. Nasceram assim os eus não mais fundidos em unidade orgânica, mas separados uns dos outros, em posição de antagonismo, como os encontramos nas diferentes individuações de nosso universo, entre as quais a personalidade é humana. Nestes níveis inferiores, próximos do AS, vigora o princípio do egocentrismo e do separatismo, que o encontramos em nosso mundo. Esta é a razão pela qual este é regido pela lei da luta. É por isso que o homem, por sua natureza, é espontaneamente levado a agredir tudo para subjugar, para que vença somente o seu eu. Que acontece então quando o homem se encontra perante a lei? Ele, pelo seu método, entra em choque com tudo, porque não quer colaborar, mas só subjugar e dominar, enquanto ele fica imerso no seu nível. Este método pode ser útil para superar os seres do seu mundo. Mas quando, com este sistema de agressividade pelo triunfo apenas do seu eu, o homem enfrenta a lei, a viola rebelando-se, então ele, com a sua conduta excita uma automática reação em forma de dor, da qual não há força que permita e o faça fugir.
É assim que se realiza a ação saneadora por meio da dor, porque o homem, realizando as suas experiências, vai aprendendo pelas reações dolorosas que recebe, e com isso, adquirindo uma sabedoria que lhe ensina a não mais se rebelar, ou seja, a não mais se desviar por meio do erro fora do caminho certo da lei. A dor existe como método de ensino e educação na escola dos primitivos. Os involuídos são ignorantes porque, decaindo no S, perderam a luz da inteligência, que é a qualidade das criaturas da S. Ora, para ensinar os ignorantes não se podem usar os meios de uma inteligência que eles não possuem. Por isso é necessária e aparece a dor, porque este é o único raciocínio que eles podem compreender. Não há outro meio para que na forma mental de um rebelde possa entrar o convencimento de que o caminho da desobediência não representa uma vantagem, mas é prejuízo, não leva à felicidade, como só um emburcado na lógica do absurdo pode acreditar, mas de fato leva à dor. O ser ignaro, por falta de conhecimento, vai experimentando ao acaso, por tentativas, de todos os lados. E para ele aprender o caminho certo, é necessário, todas as vezes que entrar na porta errada, ser repelido para trás, porque ao invés de encontrar a almejada felicidade, encontrou a dor. Até ele, pelo muito experimentar, descobrir a porta certa e entrar nela. Isto se verifica quando o ser, cansado de todas as experiências realizadas no terreno do S, desiludido por não ter aí encontrado a felicidade, acaba percebendo-se de que esta é inatingível no S, então é constrangido ao procurá-la alhures, com uma fuga do mundo inferior que o traiu. Inicia então uma nova tentativa em direção diferente, evadindo-se nos céus, isto é, em superiores níveis de evolução. Verifica-se assim o fenômeno da sublimação dos instintos e aparece o homem superior e o santo. Quando o homem tiver assimilado todo o fruto da sua escola terrena, então não será mais ignorante e tão simplório que vá de encontro à lei, errando, mas pelo contrário se terá tornado inteligente, e por isso acabará com a loucura de cometer erros, de modo que não receberá mais o seu efeito, que é a dor. Esse choque entre tais impulsos opostos nos mostra de um lado a loucura do homem que quer procurar a felicidade, onde é absurdo que ela se encontre, e de outro lado a sabedoria da lei, que usa a dor como um meio seguro para que o ser compreenda qual é o caminho para atingir essa felicidade. De um lado é lógico que o ser, porque é um revoltado, seja levado a percorrer o caminho às avessas. De outro lado é lógico também que a lei, sábia e boa, o endireite com o único meio possível à dor, deste modo dirigindo para o único caminho que leva à felicidade, dada a estrutura do sistema do universo. É absurdo que esta possa ser encontrada pelos caminhos da revolta à ordem de Deus, enquanto é lógico que, procurando a felicidade no S, isto é, às avessas, com a revolta, em vez da obediência, não se possa encontrar senão o oposto, isto é, uma felicidade, emburcada, o que quer dizer, a dor. Esta é a estrutura da lógica desse jogo entre os dois impulsos opostos, o erro, da parte do ser, e a dor da parte da lei. O si está livre de movimentar-se à vontade, mas só dentro das paredes da gaiola de ferro que é a lei. Ele, com a sua experimentação, livremente, tende a aprender a dirigir-se com exatidão, sem fazer movimentos errados que o levem a bater a cabeça contra as paredes. Se age em harmonia com a lei, tudo corre bem, sem choques, mas se vai contra ela, eis que se realiza o atrito que se chama dor. Quanto maior for a desobediência do ser e o seu desvio fora da ordem, tanto maior será o oposto impulso da reação da parte da lei, na forma de dor, para restabelecer o equilíbrio. Quanto mais baixo o nível evolutivo do ser e mais rebelde ele é contra a ordem, tanto maior é a reação da lei, para que tudo volte à ordem, tudo automaticamente se equilibra em perfeita justiça. O ser está livre e pode cometer à vontade todos os erros que quiser. A eles, porém, segue a dor que queima, fica assim a regra absoluta a qual ninguém pode fugir,
E o ser não deseja cair na dor. Logo ele tem de aprender e seguir as normas da boa conduta. O S é como um grande relógio que funciona com perfeição, porque cada roda está no seu devido lugar funcionando em devida ordem. O AS é um relógio cujas rodas se deslocaram emburcando seus movimentos, numa desordem que gera atrito, isto é, dor. Para sair desse estado de sofrimento, o ser tem, com o seu esforço, de eliminar os atritos que o geram, e, para eliminar os atritos, é necessário reordenar toda esta desordem, colocando cada coisa no seu devido lugar e aprendendo a movimentar-se ordenadamente. Este duro trabalho lhe pertence, porque foi ele que com a revolta gerou a desordem. Os seres são as rodas do relógio que saíram de posição e se atritam, gerando dor que não pode acabar enquanto não voltar ao seu lugar de origem, para funcionar em ordem. Podemos agora compreender quais são as primeiras origens e as causas profundas do fenômeno da dor. Quando falamos que a lei reage contra o rebelde, só usamos uma imagem antropomórfica que facilita a compreensão do homem, que concebe em função do seu instinto de luta para dominar. A lei não é um eu livre e pessoal que queira dominar sobre alguém, mas é uma vontade determinística e impessoal que automaticamente exige a realização dos princípios que a constituem. Por isso não há lugar para a ideia de que exista na lei uma específica vontade inimiga, de vingança contra o ser, porque ele errou, de ofensa e reação punitiva no sentido humano. Tal ideia é fruto da forma mental do homem que concebe tudo à sua imagem e semelhança. A lei não odeia e não pune, mas só restabelece equilíbrios quando eles são violados. A lei é somente um absoluto e universal princípio de ordem, que tem de se realizar, regendo o funcionamento de todo o fenômeno. Dada essa estrutura da lei, há efeitos necessários, já marcados com antecedência, que têm de se verificar como consequência de cada movimento, conforme sua natureza. Não se pode negar o fato de que vemos a lei de ordem reagir e aparecer a dor quando violamos a ordem. Mas se olharmos melhor, veremos que quem gera fricção, que é sofrimento, quem com a sua ação errada movimenta a reação da lei e estabelece a forma e medida dessa reação, é o ser com a sua revolta. A reação da lei é apenas uma resposta automática, determinística, que se pode calcular com antecedência, como estamos fazendo neste volume, uma resposta que, apesar de bem ativa em sentido contrário, parece passiva, porque ela obedece ao impulso do ser e nada, por si mesma, inicia ou provoca. A lei quer somente permanecer em sua ordem, reconstruindo os equilíbrios violados. Fora disso ela existe para permanecer imóvel em sua perfeição e nada mais exige, até que a vontade livre do ser gere impulsos contrários que querem deslocar os seus equilíbrios. Quando isto acontece, a lei simplesmente os reconstrói. Se isto implica dor, esta pertence ao ser que quis deslocar os equilíbrios. O seu trabalho e a função da dor é que ele aprenda a não deslocá-los mais. A lei é um perfeito organismo de ordem que ninguém pode violar. Ela é toda positiva, afirmativa. Nela não existe a cisão dualística dos contrários, não há lugar para negatividade. Se, saindo da ordem, com erro, geramos um vazio de negatividade, com isso movimentamos os impulsos reequilibradores da lei, que têm de encher esse vazio, e eles o fazem na única maneira possível, isto é, à nossa custa, tirando de nós e reabsorvendo que nós furtamos aqueles equilíbrios. Então a positividade tem de ser reconstituída com nosso esforço e dor, porque se trata de um nosso débito para com a ordem e temos que lhe pagar. O problema está todo aqui, a lei é a ordem e ninguém pode mudar este fato. O ser que substituir esta ordem, por outra suposta, a do AS, que para a lei do S e desordem, e continua repetindo esse mesmo motivo toda vez que comete um erro desobedecendo a lei. Eis como nasce a luta entre os dois princípios opostos, e a encontramos no humano egocêntrico instinto de revolta. Em que está a origem da dor? Ela é gerada pelo contraste e atrito entre a vontade da lei e essa outra vontade de desordem da parte do ser.
o que leva ao constrangimento a que ele, da parte da lei, está submetido, para que a força volte à ordem. Tudo isto é dor porque, se para a lei do S a revolta foi emburcamento, para o ser rebelde criador do AS a retificação para o S representa a negação da sua afirmação, o emburcamento da ansiada revolta e a destruição da sua construção, o AS. Eis a íntima técnica do fenômeno erro-dor. O ser no caso maior da queda e em todos os erros menores repetidos por ele, não é ferido pela lei, mas pela própria vontade de ferir a lei. Esta nunca age em sentido destrutivo e não faz nada contra o ser, só lhe devolve o seu impulso destruidor, deixando-o ricochetear para trás, em sua direção, ao invés de absorvê-lo. Como o quereria. A completa positividade do S constitui uma barreira insuperável para que nela seja possível qualquer penetração de negatividade. Mas é exatamente pela completa positividade do S, que nada de negatividade pode sair da lei. Isso prova que a negatividade recebida como reação da lei, não provém dela, pois não é senão que o ser lançou contra ela, isto é, a sua própria negatividade. No S não há, nem pode sair dele, tudo que seja mal, agressividade, dor, negatividade, qualidades exclusivas do AS, filhos da revolta. É importante compreender este conceito, porque ele nos mostra como consequência que a causa primeira dos nossos sofrimentos está em nós e em nossa conduta errada, e não está na lei que nos responde sempre benfazeja, reconstituindo para o nosso bem os equilíbrios violados. Nós inculpamo-la porque ela faz isso à nossa custa, com a nossa dor. Mas a lei não pode deixar de ser justa. Exigir o pagamento da parte de quem está culpado, faz parte dos seus invioláveis equilíbrios. Explica-se assim como, no terreno da ética, foi possível chegar à conclusão que quem faz o bem, como quem faz o mal, acaba fazendo a si mesmo. Temos a nossa custa de compreender que, levar a desordem da desobediência para dentro do organismo da ordem da lei, é o maior absurdo, que só um ser ignorante pode conceber. Revolta ou não, não há coisa que não fique contida na lei de Deus. O ser rebelde não construiu para si outra lei, mas somente se colocou em posição emburcada dentro da organização perfeita do S e dos princípios da sua lei. Chega-se deste modo a um resultado que pode parecer estranho, em que se conciliam duas posições que parecem inconciliáveis. A lei permanece perfeitamente justa, enquanto o ser recebe a sua punição. Ele cai na dor sem que possa inculpar senão a si mesmo. Nada do mal que a revolta produziu pode atingir Deus e a sua lei, mas ferir quem foi a causa desse mal. Triunfa assim a bondade de Deus, que não nos deixa no sofrimento, senão para nos corrigir a fim de atingirmos a felicidade. Triunfa a justiça de Deus que não deixa a dor atingir senão quem a mereceu. Não é necessário que Deus se torne mal para que sua justiça seja feita. A dor ministra a sua lição, fazendo com que tudo, respeitando-se a liberdade do ser, seja ao mesmo tempo deterministicamente retificado para a salvação. Quando erramos, Deus não nos pune, lançando-nos no inferno por ele criado para se vingar das ofensas recebidas. Essa psicologia é do homem, não de Deus. Mas a lei está construída de tal maneira que, quando erramos, com isso nos punimos a nós mesmos, lançando-nos no inferno que, para nós, a nossa desordem criou na feliz ordem da lei. É pela nossa ignorância que assim ocorre, o que é justo. Porque a ignorância é fruto merecido da revolta que destruiu a sua qualidade aposta, a inteligência, que é característica do S. Não podemos deixar de ficar admirados perante tanta sabedoria, e é agradável contemplar a perfeição da lei que, soberana sempre triunfa de tudo. O único resultado que o ser podia atingir e atingiu, foi a efetivação, somente para si mesmo, do princípio da desordem e da luta que o atormenta. Dada a estrutura da lei, a revolta, desde o início, não podia ser senão uma derrota, e o rebelde senão um vencido. Isto fazia parte da própria lógica do S,
em que não pode haver possibilidade que Deus seja vencido. Se houvesse, Deus não seria mais Deus. Pelo contrário, o que sempre vemos triunfar é a sabedoria dele. Esta se revela também na revolta, apesar de poder parecer um erro e um defeito essa revolta gerou ignorância, luta, sofrimento. Mas eis que por este caminho emburcado a lei sabe atingir o objetivo oposto, e com seus meios sabe realizar o endireitamento, porque com a experimentação na luta e na dor, desenvolve e reconstrói a inteligência. Assim a lei destrói a ignorância, causa de tanto mal, acabando com o sofrimento, porque o rebelde chega a compreender que a causa das suas dores está na desobediência e que não há outro caminho que conduza à felicidade que não seja o da obediência na ordem. É assim que, pela sabedoria da lei, o caminho da perdição, iniciado pelo ser rebelde, tem automaticamente que se endireitar dentro do caminho da salvação. Seja no caso maior da queda e grande ciclo involutivo-evolutivo, ou, no que já estudamos, erro-dor, a sabedoria da lei, substituindo a mal o bem, continua sempre corrigindo e reconstruindo, lá onde o ser errou e destruiu. Aquela sabedoria nos mostra que, com a revolta, surgiu não somente o modelo do fenômeno da queda, mas também do endireitamento salvação, que o corrige. Esse segundo modelo estava implícito no primeiro, contido, latente, à espera de tornar-se atual, logo que o ser apertasse o botão da revolta. E já no outro lugar observamos que o universo, assim como, mais de perto de nós, a natureza, funcionam por repetição dos tipos de fenômenos ou modelos que antes construíram, e que depois voltam como hábitos adquiridos, e assim continuam ecoando em série na economia do todo. Podemos por isso considerar o caso erro-dor, que aqui estudamos, uma repetição menor do modelo do fenômeno da revolta endireitamento ou queda-salvação, que estabelece a estrutura do objeto de nossas pesquisas atuais. Eis que, antes de enfrentar o estudo do fenômeno erro-dor, dele possuímos, no ciclo queda-salvação, o esquema fundamental, e é que o vemos repetir-se nas suas características fundamentais. Como no ciclo involutivo-evolutivo o ser está constrangido a voltar para o S para fugir aos sofrimentos que encontrou no S, assim no deslocamento de ida e volta do fenômeno erro-dor, o ser está constrangido a voltar para a lei pela dor, que não pode terminar até que tenha acabado todo o trabalho de recuperação. Em ambos os casos vigora a mesma lógica pela qual não se pode fugir aos efeitos do mau funcionamento da máquina, até que seja eliminada a causa que é a desordem. Para quem sai do caos não é fácil funcionar organicamente na ordem. Com o seu esforço o ser tem de reconstruir a sua inteligência, a qual é necessária para chegar àquele funcionamento. Ele quer fugir a esse esforço, mas não pode, até que, com a sua dura experiência, conquiste de novo a inteligência perdida. Ele, com seus movimentos errados, continuará chocando-se com a lei e recebendo dor. Para afastar-se do inferno do S e atingir o paraíso do S, há só um caminho, o da evolução. Quem não quer com a sua luta ir para frente e subir, tem de ficar no sofrimento. Se o ser quer libertar-se da dor, tem de reconstruir para si a ordem que destruiu. O binômio erro-dor é um momento do dualismo universal em que, com a revolta, se despedaçou a unidade do todo. Não existe mais uma felicidade duradoura em posição estável de equilíbrio, mas felicidade instável, porque fruto desequilibrado de deslocamentos contínuos no sentido do erro, depois corrigido pela dor. Eis de onde nasceu essa oscilação erro-dor, que caracteriza a nossa vida. No reino da revolta, carregado de negatividade, não é possível um tipo de felicidade contínua, tudo a positividade, mas só temporária, dívida a pagar, sempre misturada com seu termo oposto, a S, no dualismo, isto é, a dor. Se esta oscilação erro-dor representa os contínuos deslocamentos no estado de desequilíbrio, a lei esta, no meio para equilibrar a cada passo a balança e restituir tudo à ordem conforme a justiça. Quando funciona o erro,
Revolta. A agulha da balança se desloca para a esquerda, no sentido da negatividade. Quando funciona a dor, em obediência, a agulha da balança se desloca para a direita, no sentido da positividade, assim corrigindo e equilibrando o deslocamento oposto. É lógico então que, quanto maior for o R e seu deslocamento para a esquerda, tanto maior terá de ser a dor, isto é, o deslocamento para a direita. A medida da dor é estabelecida pela medida do R. Quanto mais o ser com a revolta se afasta da positividade e se aprofunda na negatividade, tanto mais cai no sofrimento e maior será o trabalho necessário para sair dele. É o homem que, com a sua conduta errada, determina a quantidade das suas dores. Nisto ele está totalmente livre, dono de sofrer à vontade. Mas ele, porque filho do S, não gosta de sofrimento, e isto é o que constrange o ser para sua salvação. Ele, livremente, não pode deixar de cumprir o duro esforço da subida, porque se não o fizer, terá de sofrer até o fim do seu resgate. Se o erro representa o afastamento da positividade para a negatividade, é lógico que, quanto maior for o erro, ou o afastamento da positividade para a negatividade, tanto maior terá de ser o caminho a percorrer da negatividade para voltar à positividade. É lógico também que, como é a negatividade da revolta que destrói a positividade da obediência à lei, assim é a positividade da obediência que neutraliza a negatividade da revolta e recupera o que foi perdido. É a lei quem tudo domina e, a respeito dela, é negatividade a revolta que afasta e destrói, e é positividade a dor que de novo aproxima e reconstrói. Eis o valor e o significado ao qual está confiada a função da reconstrução dos equilíbrios deslocados. Eis como a dor corrige o erro. Neutralizando o efeito do erro, ou seja a dor, ela não somente corrige o erro, mas destrói-se a si mesma. Com o seu funcionamento ela se consome, se autodestrói, se elimina como negatividade, deixando lugar livre para o seu oposto, a positividade da alegria. É assim que se realiza, automática e fatal, a correção do caso particular, a qual no conjunto leva à salvação final. Foi-nos possível aqui contemplar a maravilhosa sabedoria da lei que se revela neste jogo de equilíbrios entre opostos, e que no contraste entre impulsos contrários chega a reordenar a desordem, por choques compensados que, quer seja repelindo, quer seja atraindo, sempre impulsionam o ser para a sua salvação. A revolta foi o erro maior e a evolução representa o esforço maior que o ser tem de cumprir para corrigir aquele erro. A dor é o peso que o ser tem de carregar, percorrendo todo o caminho da subida, e só esse peso de um lado pode equilibrar o outro prato da balança saturado de erro. A evolução corrige a involução, a dura obediência corrige a louca desobediência, a culpa tem de ser reabsorvida pelo sofrimento. Cada afastamento da linha da lei gera uma carência de positividade, um vazio feito de negatividade que é necessário encher de novo, se não quisermos ficar para sempre nesse estado. Que dor! Esta nasce da exigência de satisfazer essa carência, de saciar o pedido desse abismo esfaimado de equilíbrio compensador, da sua negatividade em que a vida morre. Por isso a dor, no organismo universal, representa a função da recuperação, um meio de salvação. Tivemos que explicar Tucano isto, porque só assim é possível compreender a função benfazeja da dor, o seu valor positivo, o único que lhe podemos atribuir num sistema perfeito que tem de ser o de Deus, regendo o universo. O mundo concebe a dor em sentido oposto, como empecilho ao invés de uma ajuda, como um inimigo, não como um amigo, e isto porque o ponto de referência do homem não é a lei do S, mas o seu eu rebelde. Esta maneira de conceber as avessas prova que o homem em relação à lei vive em posição emburcada, à espera de ser retificada pela evolução. Eis o sentido deste jogo de contradições e compensações entre os dois opostos, erro e dor, que vamos estudando sempre mais de perto. Por isso chamamos a este volume de Queda e Salvação,
Por isso vemos estes dois elementos contrários e complementares correr um atrás do outro, inimigos abraçados e indivisíveis, em contínua luta um contra o outro só com o fim de colaborarem juntos para reconstruir a unidade despedaçada, ponto de partida e de chegada do imenso ciclo da queda e salvação. Vamos explicando estas verdades tão vivas e tão pouco conhecidas, que tanto nos tocam de perto e que tão pouco levamos em conta em nossa conduta, mas das quais, se errarmos, temos depois de pagar as duras consequências. Não há quem não tenha reparado que na solução dos acontecimentos de nossa vida há uma parte que escapa ao nosso conhecimento e vontade, e que obedece a outras forças e leis, que chamamos de imponderável. Um imponderável bem ponderável nas suas consequências, porque resolve contra os cálculos humanos, de modo diferente do que pensamos e queríamos. Qual é o conteúdo desse misterioso imponderável? Esta outra inteligência e vontade, que está além do conhecimento e vontade do homem, é a lei. Se o homem conhecesse a lei, não haveria mais para ele imponderável. Ele está imerso nesta lei, que é um mundo de forças poderosas que tudo dirigem para suas finalidades bem definidas, forças que reagem contra quem faz movimentos errados violando a sua ordem, forças contra as quais o homem, pela sua ignorância e espírito de revolta, se vai chocando a cada passo, para depois ter de pagar. Eis como aparece o binômio erro-dor. Que acontece então? É lógico que o homem procure a sua vantagem. Mas os sentidos que o guiam podem facilmente enganá-lo a respeito da sua vantagem, e dirigi-lo para um bem-estar imediato que representa um prejuízo futuro. O fato é que o homem não sabe qual é a sua verdadeira utilidade, que em geral não é a imediata que ele escolhe porque é mais visível, mas sim uma outra, a longo prazo, nem sabe qual é o caminho para atingi-la. Então é facílimo que ele escolha o caminho errado. Acontece assim que ele, ao invés de ir ao encontro da lei para que esta venha ao seu encontro, ele vai de encontro à lei, de modo que esta reage contra ele. A lei não permite ser torcida e opõe resistência a quem não segue a sua vontade corrente de forcas. Essa resistência contra o ser que quereria subjugá-las em favor do seu eu, é o que chamamos a reação da lei. Esta é como a corrente de um rio, que representa um impulso para que tudo avance na sua direção. Como tudo o que existe, nós estamos nesse rio, a lei. O resultado de tudo isto é que, se o ser seguir os impulsos da lei acompanhando seu caminho, esta o envolve em sua corrente e com isso ajuda. Mas se, pelo contrário, o ser quer seguir somente os seus impulsos, com outra vontade para outro caminho, eis que a lei com a sua corrente contrária resiste, não o ajuda, mas o arrasta e persegue, porque a vontade dela é que tudo avance para os seus objetivos. Muitas vezes o sucesso é devido ao peso de uma série de circunstâncias que em concordância obedecem a uma vontade que nos favorece, sem que ela seja nossa. Isto nos escapa no que chamamos de imponderável. Mas o imponderável é a lei, e a sua vontade é a sua corrente, que nos ajuda quando seguimos-la. No caso oposto, muitas vezes o fracasso é devido ao peso de uma série de circunstâncias que, de acordo umas com as outras, obedecem a uma vontade que está contra nós, até vencer a nós e todos os nossos esforços. Eis aí outro imponderável tremendo, que se manifesta como um fardo, dirigido pelas mãos de Deus. Esse imponderável é sempre a lei, essa vontade inimiga à sua corrente, que contra nós se rebela, e recebemos de volta o que semeamos. É essa nossa revolta que automaticamente nos condena ao fracasso. Então o imponderável, isto é, a lei, ao invés de nos salvar, nos arruína. Explicam-se assim muitos fracassos de indivíduos, como de acontecimentos históricos, de outro modo inexplicáveis. Tudo isto se refere ao nosso tema atual, o do fenômeno erro-dor. A tentativa do ser de procurar a sua utilidade contra a corrente da lei se chama erro. O impulso da lei para reconduzir o ser dentro da corrente e com esta levá-lo para sua salvação, contra a sua vontade que quer o contrário, produz o atrito que se chama dor.
o peso do imponderável. A causa é a ação do ser. A reação da lei é o efeito. É lógico que o tamanho do efeito seja proporcionado ao da causa, isto é, que a medida da dor seja estabelecida pelo homem com seu erro. É lógico que, quanto maior for o erro, isto é, o impulso do ser contra a corrente da lei, tanto maior será sua resistência e se manifestará o impulso contrário para arrastar o ser em sua direção. Esta imagem da corrente e, dentro dela, a vontade, contrária do ser, nos oferece uma ideia bastante clara do que significa a reação da lei. De tudo isto se segue que, quanto mais formos a favor da corrente da lei, tanto mais fácil será o nosso caminho, aquela corrente nos ajudará e por isso sairemos fortes, e ao contrário, quanto mais nos rebelarmos à corrente da lei com as nossas tentativas de desvio, tanto mais difícil será o nosso caminho, porque na corrente contrária encontraremos, não ajuda, mas resistência, o que nos levará não para o sucesso, mas ao fracasso. Quanto maior for o nosso erro, tanto mais seremos vulneráveis e fracos, e tanto maior será a reação da lei contra nós e por isso padeceremos o contraste de nossa amargura. A desordem gerada pela vontade do ser é proporcional ao impulso corretor da lei, para reconduzi-la à ordem. A esta ele terá de voltar, porque quanto mais se afastar da lei, maior será o seu esforço para vencer a corrente contrária, com isso gerando atrito e sofrimento. Assim, para um automático jogo de forças, o ser ficando livre, não pode deixar de voltar à corrente da lei, renegando e reabsorvendo o seu próprio impulso de rebelde, porque é este impulso que gera sua dor, que não acabará de atormentá-lo até que ele tenha tudo pago e voltado à ordem e obediência à lei. A conclusão é que, pela própria lógica de todo o processo, a dor é destino dos rebeldes, enquanto a própria lei que com a sua corrente leva os que a seguem para o sucesso final. Então o segredo do sucesso está em conhecer a lei e em lhe obedecer. Mas como pode fazer isso o homem que, por ser ignorante, não conhece a lei, e por ser filho da revolta, é levado à desobediência? Este mundo para ele é um mundo de forças desconhecidas, que ele chama de imponderável, como se fosse alguma coisa de real, que lhe escapasse, fora da vida, enquanto é o imponderável a causa primeira do que depois, na sua fase de efeito, se torna bem ponderável. Eis como o mundo vai amontoando erros em cima de erros, e tudo tende para o fracasso. É assim que, tudo funcionando contra a corrente da lei, às avessas, não se pode recolher a não ser desilusões e sofrimentos. Trata-se de forças sutis, contra as quais a prepotência do homem não tem poder algum. Elas trabalham no íntimo das coisas, de dentro para fora e não de fora para dentro, como acontece no mundo. Elas agem lentas e constantes, despercebidas na superfície, escapando aos nossos sentidos, tudo construindo e aumentando em nosso favor, da profundeza para cima, como nossas amigas, porque navegamos obedientes à corrente da lei, ou tudo roendo e consumindo em nossa perda. Elas operam como nossas inimigas, porque navegamos rebeldes, contra a corrente da lei. Os nossos olhos não percebem o movimento do sol. Mas vemos que ao pôr-se, ele deu a volta a todo o céu. Assim em nossa vida os acontecimentos amadurecem por pequenos deslocamentos imperceptíveis que, quando movidos por um impulso constante numa dada direção acabam traduzindo os efeitos gigantescos de uma avalanche. A vida se constrói com a soma de instantes com que se fazem minutos, com que se fazem horas, com horas dias, com dias meses e anos, com anos vidas inteiras, séculos e milênios etc. No tempo vigora o mesmo princípio das unidades coletivas que vigora no espaço, princípio pelo qual partículas elementares se juntam para construir o átomo, átomos para formar a molécula, moléculas para formar células, e depois órgãos, organismos, famílias de seres, cidades, nações, humanidades, da mesma forma que as moléculas da matéria constroem jazidas geológicas, planetas, sistemas solares,
galáxias e sistemas galácticos, etc. Assim, em todos os campos, cada elemento menor, associando-se com outros iguais, constrói uma unidade coletiva maior, que por sua vez, jungindo-se a outras iguais, forma outra unidade coletiva ainda maior, e assim por diante. Assim, cada unidade resulta constituída pela junção de tantas menores partículas elementares, e, seja no espaço como no tempo, se organiza conforme o mesmo modelo de agrupamento de elementos por ritmo de ciclos, em que a confederação às unidades menores edifica a unidade maior. É, deste modo que, como no espaço se organizam os planetas, os sistemas planetários, solares e galácticos, e no terreno da vida os grupos humanos, até humanidades e sistemas de humanidades, assim o desenvolvimento dos nossos destinos se realiza pelos deslocamentos mínimos de cada minuto, que juntando-se produzem deslocamentos de horas, dias, anos, séculos, sempre maiores, tudo ordenadamente segundo um ritmo de ciclos menores incluídos em ciclos maiores, estes em outros ainda maiores, até se cumprir o destino maior do ser, que é o da queda e salvação. Criados pela corrente da lei, cada deslocamento mínimo vai se somando a te produzir um deslocamento maior que, somando-se a outros maiores, gera outro ainda maior, etc. Transcorre assim uma quantidade de ciclos miúdos, que constituem os maiores e que, pela sua pequenez, passam despercebidos. Mas não há instante de nossa vida em que um destes deslocamentos não se realize, amadurecendo alguma coisa. Assim, por sucessivos movimentos imperceptíveis, do nascimento chegamos à velhice e à morte. Mas no momento nada havemos, tudo parece ser imóvel, como o sol no céu. Porém no fim vemos que tudo mudou, o mundo se transformou, muitos desapareceram e não conhecemos a nova geração, porque nós mesmos nos tornamos diferentes. Uma mudança profunda se realizou, amontoando tantas transformações pequenas mas constantes, dirigidas no mesmo sentido. Os nossos olhos míopes, a nossa forma mental feita para ver as coisas miúdas da vida, percebem só as linhas deste desenho menor e lhes escapam as do maior, o desenho geral. Ficamos fechados no ritmo pequeno de nossa vida de cada dia. Sem nos apercebermos do ciclo maior do qual ela faz parte, conhecemos bem a volta cotidiana do trabalho, refeições, repouso, do dia e da noite, mas não sabemos para onde tudo isto avança. Vivemos a realização de princípios gerais que nos escapam, efetuamos amadurecimentos que nos levam para bem longe, atravessando transformações profundas, estamos desenvolvendo nosso destino, e de tudo isto não vemos senão uma sucessão de pormenores miúdos e episódios desconexos, cujo desenho geral, que constitui a nossa verdadeira vida, nos escapa. Só os evoluídos, que aprenderam a olhar nas profundezas, vivem conscientemente em função dos grandes ciclos da vida, onde mais evidente se revela a presença desses vastos impulsos da corrente da lei, os que aqui estamos estudando. Quanto mais o indivíduo é evoluído, tanto mais é apertado o círculo dos seus horizontes, é estreita a vista que ele domina e menor é o ciclo de sua vida, que ele conhece e regula. Para os momentos sucessivos ficam separados, colocados um após o outro, sem fio condutor que deles faça uma unidade maior, que os organize dirigindo-os para um objetivo único, os explique e justifique quais elementos de um plano geral que confere outro sentido à vida. É para atingir esse outro modo, mais profundo de concebê-la, que aqui vamos estudando o funcionamento da lei e as consequências de nossos erros a seu respeito. Se nos acostumarmos a ver os acontecimentos de nossa vida não divididos como momentos isolados, cada um separado do outro, mas todos unidos ao longo de um fio condutor que os liga num desenvolvimento lógico comum, nos aparecerá em uma outra vida a longo prazo, em que se torna visível, além dos pormenores do momento, as grandes linhas de nosso destino. Veremos então o que escapa ao homem comum, imerso nas particularidades de sua vida,
veremos a presença da lei e o funcionamento do imponderável, realizando os princípios que aqui sustentamos. 7. Mecanismo da correção do erro. Tomemos novamente as nossas pesquisas, continuando o desenvolvimento do tema do capítulo e a respeito do esquema gráfico do processo involutivo-evolutivo, e do tema do capítulo 4 a respeito dos diversos pontos de referência. Volvamos assim à nossa figura, para observar outros aspectos do fenômeno que ela representa. No capítulo 1 observamos o caso geral do ciclo completo nos seus dois caminhos de ida e volta. No capítulo 4 observamos o fenômeno menor que, conforme o mesmo modelo, se repete no caso particular de cada erro do ser. É neste ponto, em que se verifica o erro do ser e a sua dor para corrigi-lo. Desponta-se na necessária forma orientadora para dirigir a sua conduta, entrando no terreno específico da ética. Observemos o fenômeno representado em sua expressão gráfica, em nossa figura. Continuamos dessa forma levando as teorias dos dois livros, Deus e o Universo e o Sistema às suas práticas consequências e aplicações. Estudamos na primeira parte do capítulo 4 o caso simples de um afastamento horizontal, nos seus dois movimentos, de ida e volta. Conhecemos agora o significado das expressões gráficas da figura, quais são a linha do erro N1 e a linha da dor N1N, inversas e complementares. A primeira representa a vontade do ser, que quer emborcamento, dirigida da positividade para a negatividade. A segunda representa a vontade de Deus, que quer a retificação, dirigida da negatividade para a positividade. Se escolhemos como ponto de referência o ser, a primeira linha representa a satisfação do rebelde que realiza a sua vontade de vencer contra Deus, e a segunda linha representa o sofrimento do rebelde que tem de renegar a sua vontade de revolta para obedecer à vontade de Deus. Se escolhemos como ponto de referência a lei, a primeira linha representa o caminho que, com a violação da lei, vai para a desordem, e a segunda linha representa o caminho que, em obediência à lei, volta à ordem. Como já dissemos no capítulo 4, o fenômeno pode ser observado em função de dois diferentes pontos de referência, seja Deus e a sua lei, seja o ser rebelde e a sua vontade de revolta. Pontos opostos, que representam os dois polos do dualismo universal. Procuremos agora compreender como funciona o mecanismo da correção do erro pela dor. A coluna central do fenômeno da queda é representada pelas duas linhas XY e YX. A primeira representa o desenvolvimento do impulso negativo da revolta, devido à vontade do ser. A segunda representa o desenvolvimento do impulso positivo do endireitamento, devido à vontade de Deus. O primeiro deslocamento XY quer destruir a positividade dirigindo-se para a negatividade. O segundo quer destruir a negatividade reconstruindo a positividade. O primeiro movimento vai contra Deus, o segundo contra o ser. Por isso o primeiro é erro, o segundo é dor. É erro a revolta para emborcar a vontade de Deus. É dor o endireitamento que emborca a vontade do ser. Com a dor este recebe de volta o seu próprio impulso de emborcamento, que por fim se volta contra si mesmo. Ele, que com a revolta quis torcer a lei, fica constrangido por ela a obediência. O caminho da evolução não é tranquilo, mas se realiza no choque entre essas duas forças contrárias. Ele representa o esforço da reconstrução, que o ser tem de realizar contra a sua própria vontade de destruição. O caminho YX da evolução tem de ser percorrido pelo ser, constrangido pela dor, contra a sua vontade rebelde, que é de afastamento e não de retorno ao S. Eis que chegamos ao ponto-chave do problema e podemos compreender por que nasce o erro, isto é, a causa primeira do que se chama a culpa e o pecado. A posição do ser situado ao longo do caminho YX da evolução, representa um contraste entre o impulso da lei que impele o ser para o S, e o impulso do ser que opõe resistência porque, pelo contrário,
Ele quer dirigir-se para a realização do AS. A vontade da lei é de levar a ser para o ponto X. A vontade do ser é de realizar a plenitude da sua revolta no ponto Y. Disto se segue: 1. A linha do erro NN1 é produto da vontade do ser, contra a da lei. 2. A linha da dor N1N é produto da vontade da lei contra a do ser. 3. Este deslocamento lateral MN é da mesma natureza do deslocamento maior XYX, do qual se apresenta como um caso menor. 4. Cada erro ou pecado representa uma tentativa de revolta contra o S para se aproximar do AS, movida por uma vontade rebelde à ordem de Deus. É efeito desse impulso de emborcamento se constitui uma queda que depois é necessário recuperar com a dor. 5. O deslocamento lateral NN1N representa um desabafo da vontade do ser que quer ir contra a da lei. O afastamento se realiza em sentido lateral, porque aqui a vontade do rebelde encontra menor resistência do que se retrocedesse direto contra a da lei em sentido vertical para Y. Neste caso, o ser, para atingir a satisfação da sua vontade, segue caminho de menor resistência. Este é o caso mais simples, que estudamos primeiramente. Mas veremos agora o caso diferente e mais complexo de outros afastamentos não horizontais, afastamentos oblíquos, seja para cima como para baixo, em que por conseguinte prevalece em medida maior ou menor o impulso da vontade rebelde do ser contra a da lei. O ser, impulsionado pela sua vontade de revolta dirigida para o AS, contraposta à vontade da lei que quer levá-lo para o S, procura uma saída e solução para esse contraste com um compromisso que lhe permita atingir a sua satisfação, mas com o menor esforço possível, contra a vontade da lei que o aperta do outro lado para levá-lo ao S em seu retrocesso para o AS. Ao longo da linha XY, a resistência será muito maior. Do contraste entre esses dois impulsos opostos nascerão, segundo o poder do impulso de revolta do ser, diferente, modelos ou tipos de afastamento, como agora estudaremos. Veremos que as linhas do erro e da dor tomarão posições, medidas e valores diferentes, mas sempre obedecendo ao mesmo princípio de equilíbrio, que rege o caso mais simples NN1N, que já observamos, isto é, de exata correspondência e compensação entre o tamanho do erro e o da dor. Estudaremos assim em vários dos seus aspectos esse fenômeno da tentativa do ser em busca de escapatórias laterais ao impulso corretor da lei, para realizar a sua vontade de revolta sem ter de chocar-se com a reação da dor. Como já mencionamos, fomos até agora observando o caso mais simples, o do afastamento horizontal, em que as duas linhas, a do erro e a dor, são perpendiculares à da lei e iguais entre elas. Observemos agora o caso em que a linha do erro não se afasta em sentido horizontal, perpendicular à linha da lei, mas em direção oblíqua. Temos que considerar primeiro a linha do erro, que expressa o impulso gerador do fenômeno, fato que estabelece a forma do seu desenvolvimento, a medida da linha da dor e sua consequência. A linha do erro pode então ser oblíqua em duas direções: 1. Dirigindo-se para o alto, isto é, para o S. 2. Dirigindo-se para baixo, isto é, para o S. Como poderemos então calcular qual será a correspondente linha da dor que leva o ser à linha da lei? Aqui a direção oblíqua introduz no fenômeno novos elementos, já que ela implica um deslocamento não somente lateral, de afastamento da linha da lei, como no primeiro caso, mas também um deslocamento que se repercute ao longo daquela linha, em sentido vertical, seja de subida ou de descida. Assim, se a posição oblíqua for dirigida para o alto da figura, então a linha do erro terá percorrido também um trecho da linha da lei em sentido evolutivo, para o S, e se a posição oblíqua for dirigida para baixo, então a linha do erro terá percorrido também um trecho da linha da lei em sentido involutivo, para o AS. Nestes dois casos, que chamaremos o segundo e o terceiro caso, tendo em vista o primeiro, horizontal, já estudado, o desvio adquire e representa valores diferentes, porque não se trata mais,
como no primeiro caso, só de um afastamento da linha da lei, enquanto tudo permanece sempre à mesma altura na escala da evolução, isto é, à mesma distância e na mesma posição a respeito do S como do AS nestes dois casos. Pelo contrário, o deslocamento da linha do erro, sendo oblíqua, gera também correspondentes deslocamentos na posição